Olá, meus queridos. Sejam muito, muito bem-vindos. Deixar vocês chegarem. Para mim é um grande prazer estar recebendo vocês, estando pertinho de vocês, juntinho mesmo que por meio desta live, que vocês se sintam abraçados, conectados comigo. Que bom que vocês estão me dando retorno, né? Que a imagem tá ótima, vocês estão me ouvindo. E que seja um momento que a gente possa realmente falar a respeito de mudanças, de possibilidades. Eu agradeço imensamente que vocês estão comigo aqui, estão chegando. É muito, muito gostoso saber, né, dessa espera. E que bom que vocês estão me dando um retorno. Quando a gente quer fazer qualquer tipo de proposta, né, a gente precisa se assegurar, né, que nada possa interferir. Mas como a vida não é do jeito que a gente quer, a ideia é que a gente possa ir conforme, né, a fluidez do nosso momento, a fluidez da possibilidade que é apresentada. Eu agradeço muito, olha lá, que gostoso, gosto de você, um dia serei sua aluna, eu espero. Olha lá, todo mundo chegando, gente. E eu, assim, eu gosto de ser gostada. Eu gosto de estar com as pessoas, eu tenho um traço de carência e eu assumo isso. É muito gostoso quando a gente sabe, ou pelo menos quando eu sei, né, que eu sou uma pessoa gostável, que eu sou uma pessoa querida. Então, olha, para vocês realmente as minhas boas-vindas, a minha conexão. Todas as vezes que eu entro em uma live ou em um curso ou para fazer qualquer tipo de ação, eu sempre peço inspiração. Inspiração para que meu corpo possa estar conectado com vocês, e agradeço bastante o fato, inclusive, de eu estar com vocês, tá? Porque não tem presente melhor do que a presença de vocês. Então, só tenho que agradecer, né, para vocês. E a nossa live hoje, então, além das boas-vindas, a nossa live, ela traz um título, né, que é um título que eu achei interessante, inclusive pela brincadeira das palavras, né? Agente, escrito separado, precisa ser ou tem de ser agente escrito junto de mudanças. Essa frase eu criei, né, num momento em que eu comecei a me questionar, né, e comecei a perceber o quanto que o processo de mudanças, ele é difícil, né? Eu espero que não seja só eu, não me deixem sozinha, mas vocês, acredito eu, que embora vocês percebam que algumas vezes vocês gostariam de mudar, né, é muito difícil mudar. Então, quando eu falo que a gente tem de ser agente de mudanças, eu trago a ideia de que não existe um caminho certo, não existe um caminho novo, mas eu tenho percebido cada vez mais que existe um jeito ou jeitos diferentes da gente caminhar. Ou seja, muitas vezes o que a gente espera num ciclo de mudança, num processo de mudança, é que a gente seja mudado, né? Porque é muito difícil assumir o protagonismo. E quando eu falo assumir o protagonismo, é acreditar que não é o caminho que a gente precisa pegar diferente, né? É o caminhar, é a maneira como a gente tem lidado com algumas situações, né? Mudanças, a Rosélia coloca, quantas danças, né? Uma hora acertamos o passo. E eu acho muito bacana isso que eu tô lendo, porque Rosélia traz, né, que quantas danças e quantas lambanças também que a gente vive, e quantas situações que fazem com que a gente se sinta inseguro, né? Porque mudar significa você se lançar para o desconhecimento.
e você sair de uma zona de conforto. Então, por isso que é tão difícil a gente mudar. Porque quando eu falo que não é o caminho que precisa aparecer de uma forma diferente, mas é o nosso caminhar, é muito ao encontro desta ideia de que muitas vezes a gente tem que reaprender a andar ou a caminhar. E quando eu falo isso, essa semana eu tive uma experiência muito interessante que me ajudou, inclusive porque eu acredito que nada seja por acaso, né? Aconteceu e eu falei, eu vou levar isso para a live para compartilhar com vocês. A minha irmã trouxe da chácara abacates e limões. E a minha irmã falou assim, Cá, eu trouxe para vocês, só que eu cheguei cansada e eu falei assim, Tina, no dia seguinte, né, que ela falou, eu falei, eu vou buscar. E aí, então, quando eu fui buscar na casa dela, eu achei muito estranho, porque a Tina desceu, né? E aí eu falei assim, mas eu tava com a expectativa de eu subir, né? E passar um tempinho com a minha irmã para matar saudades dela, né? Porque a gente não tava se vendo durante 2 semanas, é o que eu consigo passar o prazo de não ver a minha irmã, enfim. Ela desceu e eu fiquei tão frustrada assim, né? Aí eu falei, Tina, eu tenho tempo. Ao que ela se surpreendeu, né? Eu falei assim, eu tenho tempo porque eu deixei pelo menos esta manhã deste momento, né, em aberto, então a gente pode conversar. Eu posso subir? Ela falou, ué, mas você não tá com pressa? E aí que caiu a ficha. Quando antes da minha mudança, eu sempre fui muito workaholic, né? Eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, principalmente muito rápida nas questões da vida e da morte. Aliás, eu precisei ser muito rápida desde pequena e eu criei um padrão de comportamento que eu sou muito rápida em situações de emergência, nos casos da suicidologia principalmente, enfim. Isso me tornou, né, porque também era questão de vida ou morte, né? Tempo para mim era uma coisa muito preciosa e ainda é, mas a sensação que eu tinha é que eu não podia perder tempo. Então, eu me dei conta com esse comportamento da minha irmã, né, o quanto eu era acelerada e hoje eu não estou mais. E ela se surpreendeu e eu também, porque eu falei para ela, falei, Tina, eu nunca tive um momento em que eu pude desfrutar das relações, das pessoas que eu amo, das pessoas que fazem muito sentido para mim. E aí então eu fui me dando conta que meu caminho e meu passo era muito acelerado. E que, querendo ou não, as pessoas que gostam de mim, para me respeitar, começaram a entrar numa dinâmica, né, em que elas acostumaram que eu só dava uma passadinha, que eu não tinha tempo para elas. Inclusive a minha irmã, que respeitosamente me ensinou nesta semana, e eu falo, nada é por acaso. Então eu falo para ela assim, Tina, eu realmente estou mudada, porque quando eu começo a perceber que eu utilizo o meu tempo para o meu próprio benefício, eu percebo que o tempo, quando a gente orienta para a gente, é a possibilidade da gente ter conquistado o nosso bem-estar. Vejam bem, eu estou falando para vocês, né, que o significado de perder tempo acontece quando você não vê sentido ou não compartilha o seu tempo com pessoas importantes. E o que eu estou trazendo também para vocês é que, para mim, este tempo que vocês estão se dedicando para mim, e eu também para vocês, começa a se tornar muito sagrado. E quando eu falo sagrado, essa é a oportunidade da gente viver o nosso aqui e agora como nunca a gente viveu. E aí então isso foi me dando uma pista do quanto eu tinha mudado o meu jeito. E aí eu percebi que não é o caminho realmente que eu procuro, não eram novos caminhos que eu procurava. E normalmente a gente assim procura novas saídas,
né? E novas entradas, novas portas, mas eu comecei a me dar conta que tudo aquilo que eu precisava para modificar, eu tenho feito e eu tenho. Porque, na verdade, não é de fora para dentro que um processo de mudança acontece. É de dentro para fora. E aí eu quero que você também identifique o que é que você gostaria de se modificar ou modificar, né? Porque talvez a gente possa pensar assim, eu não tenho mais tempo a perder com incômodos, com preocupações, com situações que me fazem sentir muito mal. E olha, eu acho que vocês sabem disso, muitas vezes a gente se sente mal com as coisas que a gente quer se encaixar. E eu também tomei uma decisão, eu não quero mais tentar me encaixar, eu não quero mais tentar, né, pedir pelo amor de Deus para eu ser aceita, né? Então, o que a gente pode, e o que eu tô te convidando, é pensar que para onde você vai direcionar e com quem você vai direcionar o seu tempo. Eu trouxe uma colinha aqui de algumas frases, né? E aqui esse livro, A Vida Não É Do Jeito Que a Gente Quer, eu posso falar que foi o livro que demarca o meu processo de mudança, né? Porque foi um momento em que eu vivi a inflamação cerebral e eu começo a entender que eu não queria mais ficar com aquilo que era perturbador, aquilo que perturbava a minha dor, com certeza, mas aquilo que eu poderia modificar em termos de caminhar, né? E que aí eu poderia caminhar de um jeito diferente. E aí, minha gente, eu comecei a entender que eu precisava me dar novas chances. Então eu comecei a falar assim, eu não tenho mais tempo para ser infeliz. Eu tenho tempo para tentar modificar o meu jeito de caminhar com um passo um pouquinho mais calmo, sereno, tranquilo. Eu não sei se vocês viram o que eu acabei de fazer para provocar exatamente esta sensação. Se você percebeu o que é isso, eu peço para que você também faça. Puxe o ar e solta o ar. É tempo para respirar. É tempo para você se dar a chance, inclusive de você encontrar situações que você possa suspirar. Que bom que a gente está aqui juntos, aqui agora, e que a gente se escolheu. E um trechinho desse meu livro, A Vida Não É Do Jeito Que a Gente Quer, que eu escolhi para este momento, é assim, ó. A conclusão é a de que não é o sofrimento que enobrece o ser humano, mas sim a forma como lidamos com ele. Podemos lançar mão de contar com o amor, principal recurso para ser desfrutado no período de caos. Também acredito que mantive a convicção de que se eu fugisse do sofrimento, ele voltaria, talvez com a fúria avassaladora a ponto de me derrubar novamente. Mas da próxima vez morta, contemplei todo o meu sofrimento e todos os roxos em minha pele para que eu pudesse realizar sua devida varredura. Ele, meu sofrimento, no dia que for possível e não no dia que eu estipular, passaria. Vejam bem, gente, o que eu estou trazendo como importante, talvez. A gente esconde o nosso sofrimento, mas ele vem com uma fúria avassaladora falando para você, não fuja de você. Então, muitas vezes, talvez seja importante que a gente possa, né, criar encorajamento no amor com o outro e no nosso próprio amor próprio, para que a gente conquiste, né, uma possibilidade da gente encarar aquilo que a gente gostaria de fugir. Porque se a gente encara, e hoje eu estou aqui falando para vocês, hoje eu estou mudada, mas eu confesso que eu me questionei muito se eu conseguiria caminhar de um jeito diferente quando eu tive a inflamação cerebral. Eu achava que estava tudo certo e eu fui me dando conta que estava tudo errado,
que eu sempre tive muito medo, e por isso que eu me tornei psicóloga, de ficar louca, né? Porque esse era o parâmetro que eu tinha, né, de enlouquecimento e de pessoas em fragilidade, porque as referências que eu tive foram referências, né, de pessoas que foram rotuladas como loucas, né? Então o meu maior medo era de me tornar louca. Achando que eu poderia me afastar da loucura, eu fui fazer psicologia, né? Mas psicólogo também, em alguns momentos, se não se cuida, também fica louco, tá? O ser humano pode enlouquecer. Sendo assim, eu me dei conta, inclusive na escrita desse livro, que loucura era eu não acreditar que eu tinha tudo aquilo que eu precisava. Loucura é não poder desfrutar da minha relação com meu marido, os meus filhos, da minha relação daqui com a minha casa, da minha relação com os meus clientes, com os meus amigos. Loucura é isso que a gente faz, que a gente não dá o tempo apropriado para a gente ficar com quem a gente ama. E isso talvez precise acontecer. Esse processo de mudança diz respeito a cada um de nós que está aqui. O meu convite é achar que nunca é tarde, primeiro. E normalmente a gente fala, não, é tarde para mudar. Não, não é tarde. Porque o que você precisa se conectar? Nas outras lives anteriores eu trouxe, né, que aquilo que te provoca ameaça é aquilo que realmente você precisa procurar fazer uma certa blindagem. Então, quanto maior é a ameaça, maior deve ser a proteção. Na outra live, que eu não consegui gravar, porque tive problemas técnicos no Insta, né? A gente falou sobre os monstros que a gente cria. Esta live que eu pretendo e espero que a gente grave, que eu consiga gravar, mas eu também não tenho certeza, né? Mas isso me faz ficar na fluidez. Se eu ficar com medo do futuro, eu não vou lidar com o meu presente. Então, isso é importante, gente. Se eu não cuidar do meu aqui e agora, do meu presente, de estar presente, de estar viva, e se você não olhar para a tua condição de que você gostaria realmente de se apropriar, tomar protagonismo, né, naquilo que você considera como importante para a tua vida, e você dedicar o seu tempo da maneira como você puder, né, e você conquistar o seu bem-estar, minha gente, isso é processo de mudança. E aí eu coloquei um pouquinho mais, né, em outra página, aqui ó, minha experiência de transformar o pior em ruim me ajudou a descobrir o meu poder. Vejam bem, eu tenho uma frase que eu falo que tá tudo bem no reino do perdido, mas essa potência, essa experiência de transformar o pior em ruim é potência pura, gente. Eu não tô falando transformar o ruim em super bom, não tô falando isso. Eu também não tô falando para você que a gente tem que brincar de Poliana, do jogo do contente. Não tô falando isso. Eu tô falando para você, a mudança é uma perspectiva muito difícil. Principalmente quando a gente está em carne viva, a gente está em eterno sofrimento, a gente tende a pensar que a gente nunca mais vai conseguir modificar e sair do limbo, né? Então, o que eu te convido a fazer é transformar minimamente o pior para o ruim. Quer dizer, se é isso, se a vida não é do jeito que a gente quer, logo eu vou lidar com a situação da melhor forma possível. Inclusive, para eu entender que as mudanças que são transformações. A gente transforma as ações. Então, o processo de mudança, que não é um processo fácil, faz com que a gente possa se beneficiar desse jeitinho um pouquinho mais lento. E olha, a Karina workaholic, agitadíssima, que fazia e faz 1000 coisas ao mesmo tempo,
tem condições hoje de falar: Karina, pega mais leve, fica com quem você ama, curte o momento, faz as coisas no seu passo. Então, em alguns momentos, para quem me conhece, algumas conversas, eu sempre falo: ninguém apressa o meu passo. Agora, eu peguei também e acrescentei uma outra ideia, porque assim é a vida. A vida é a arte que leva tempo, né, gente? E aí, então, há pouco tempo eu acrescentei: ninguém apressa o meu passo, nem me atrasa. Eu preciso estar equiparada, né, e equilibrada no meu próprio compasso, no meu passo com. Porque principalmente quando a gente leva tombos, a primeira ideia é que a gente não vai dar conta, não é? Isso faz com que a gente fique realmente indeciso, né? E a indecisão e a incerteza fazem com que a gente duvide da condição e da potência. E normalmente, quando a gente começa a colocar em dúvida a nossa potência, a tendência é polarizar como se fosse numa gangorra. Ou a gente se torna impotente, achando que nada vai ter jeito, ou a gente se torna arrogante, querendo fazer tudo, né? E tentando ficar como um malabarista, tentando se equilibrar. Bom, isso tem relação a gente. Agora, como é que eu posso mudar, né? O Sartre, ele fala que uma escolha individual traz uma escolha coletiva. E aí, então, vejam, olha o exemplo que eu dei para vocês quando eu fui na casa da minha irmã, falando para ela: Tina, eu vou buscar os abacates e os limões. E ela desce, porque ela já tá tão acostumada comigo, daquele jeito workaholic. E ela e eu, né? Ela se surpreendeu, eu me surpreendi quando ela desceu, porque eu fiquei assim: nossa, fui barrada no baile na casa da Tina. E aí não era nada disso, não era rejeição, né? Era porque ela se acostumou com o jeito que eu me mostrava. Ela não tem culpa. Pelo contrário, ela me respeita na minha condição de sempre ter ido apressadamente na casa dela. Aí, quando eu falo: Tina, eu tenho tempo, eu queria conversar com você e a gente vai passar, né, pelo menos essa manhã um pouquinho juntas. Aí ela falou: Cá, mas eu tô assim, né? Você tem tempo mesmo? Eu falei: não, eu te asseguro que eu tenho tempo. Aí ela falou: ai, que legal, então vem aqui pra cima. Subi com ela. E ela falou assim: ah, mas você sempre tava apressada. Eu falei: Tina, essa era eu antes. Hoje eu sou. Antes eu era. Então eu vou pedir também, minha irmã, para que você possa atualizar a minha maneira de ser, porque isso é muito bacana. Exatamente, Miriam, eu acho linda essa música, é uma das músicas mais bonitas. Ando devagar, porque já tive pressa, né? E aí isso é bacana, porque quando a gente percebe esse processo de mudança, e não é um processo de mudança rápido, a gente precisa elaborar e ajudar os outros também a se autorizarem a, né, a atualizar, né? Então, quando eu falo pra Tina, tá tudo bem, e foi uma delícia, porque aí eu vi minha sobrinha também, a gente conversou, né? A gente pôde se curtir. E aí, então, eu fiquei até um certo horário, porque eu ia ter um atendimento. E eu falei: olha, eu preciso ir. Tudo no seu tempo. Aliás, tudo no meu tempo. Quando a gente sabe disso, a maneira como a gente pode se apropriar do nosso tempo, isso é potência pura, que se desenvolve e que nasce. Porque esta é uma maneira de fazer do pior um pouquinho ruim. E do ruim, aos poucos, vai ficando bom. Então, vocês percebam, né, que o que eu tô falando para vocês é esse caminhar que tem que ser diferente. E esse caminhar, ele precisa ter conexão com aquilo que realmente faz sentido para você. Eu tenho uma colinha aqui do Rubem Alves, que é uma frase que eu acho linda. Tá no livro das Jabuticabas do Rubem Alves.
sem tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em lugares onde desfilam egos inflados. Não tolero gabulices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sortes. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Esse parágrafo de Rubem Alves é muito forte. Muito forte. Eu também, Leônia, eu também amo Rubem Alves. E segundo também Rubem Alves, a gente é aquilo que a gente ama, né? Então a gente também é Rubem Alves, a gente é as coisas que fazem com que a gente se sinta vivo e quem a gente ama. Quando então ele traz, eu não tenho tempo, eu quero essência, minha alma tem pressa. Eu já cheguei num acordo comigo e eu tenho realmente feito valer, né? Vale a pena, que eu não fico mais nos incômodos. Aliás, assim, eu não fico durante muito tempo. Eu percebo, eu leio a situação e faço com que eu não me demore tanto nos incômodos. Tem aquela frase, né, que fala: não te demores onde não puderes amar. E aí eu acho lindo isso. Por quê? Porque nós sim temos escolhas, nós sim temos pressa para a gente mudar, no sentido da gente conquistar o nosso bem-estar. Agora, como é que a gente faz isso? Rapidinho? Do jeito que eu ficava antes? Não, porque hoje eu tenho tempo e eu espero que você se dê tempo para se conectar, e isso em Gestalt a gente chama de ampliação de awareness. O que é ampliação de awareness? Dar-se conta como é que você está caminhando. Então, você poder olhar e perceber a maneira do seu caminhar, é isso que promove processo de mudança. Não é somente a maneira como você corre, porque na corrida, vamos lá, na corrida, eu sou casado com um ex-corredor, o Duda, né, meu maridão baiano, ele corria quando ele era adolescente. E aí, então, ele corria 100 metros. E uma das coisas mais bonitas que ele me contou, e assim, uma das formas que eu me encantei com ele, porque ele corria, então eu achava que por ele ser esportista, eu também ia desenvolver um amor pro esporte. Mas uma das coisas que ele fala é assim: quando você tá correndo, e principalmente o tipo de corrida que ele fazia, se você olha para trás, Karina, você perde, né, o teu foco lá na frente. Você não pode ficar preocupado na competição e quem que tá chegando perto de você. Você só olha. Olha, foca, né? E isso é importante que você faça, porque você tem um foco, você tem um objetivo. Então, a ideia é que todas as vezes que você vai olhar para trás, né, você se atrapalha, porque você olha para trás com a preocupação e com a competitividade de alguém chegar e te ultrapassar. Não, não faz isso. Não entra nesse compasso, não entra nessa vibe. Se blinda o suficiente para não se permitir ser seduzido ou seduzida por rótulos. E isso é importante, porque muitas vezes a gente tem receio de fracassar, porque a gente não tem receio totalmente de se dar bem. Mas há de se pensar que muitas vezes também, né, a gente se bem-sucedido também assusta. Então a gente se torna medíocre, né? Quer dizer, na mediocridade eu não perco nem ganho. Ora, gente, não. O processo de mudança é você se apropriar das suas diferenças. E nas suas diferenças, você se conectar com aquilo que te faz se sentir vivo ou viva. Como se blindar? Você se conectando, entendendo que eu não vou autorizar, mesmo que os ataques sejam grandes, as pessoas que nos machucam são as pessoas que a gente às vezes convive, que a gente tem expectativas, né? E lembra que eu sempre trago, pelo menos
eu trouxe em algumas das lives, que quanto maior a expectativa, maior é a frustração. Agora, não adianta a gente falar, não vou ter expectativa. Claro que a gente tem, né? Mas o que a gente precisa trazer como conscientização e ampliação, inclusive, no nosso processo, é falar, eu tenho escolhas, eu posso me vincular com a expectativa dessa pessoa fazer exatamente aquilo que eu tenho como expectativa, ou eu posso entender que nem sempre as coisas vão caminhar do meu jeito e que mesmo se eu cair, se eu ficar cansada, se eu tiver um bloqueio, uma interrupção, eu tenho condições, inclusive, de buscar atalhos, de buscar desvios, de fazer do pior um pouco ruim, que já é, né, querendo ou não, um pouquinho melhor daquilo que a gente estava. Não é fazer do pior a coisa super boa. Porque você vê como que a tendência é a gente fazer uma analogia, né, de que a gente sempre tem que ser corredor na vida. E corredor é correr também da dor. Aquele que não para, às vezes se senta, às vezes se harmoniza, não consegue desenvolver estratégias, inclusive. Então, como se blindar? A primeira identificação é você olhar para a sua ferida, onde está doendo. A segunda é você lidar com situações e se aproximar de pessoas que vão poder te dar esse encorajamento, da blindagem. Quer dizer, quando você está mal, não adianta você ficar com alguém que queira te ensinar que você não sente o que você sente. Não adianta, essas pessoas, e eu gosto muito dos Pinguins do Madagascar, não sei se vocês já assistiram, mas eu acho genial esta cena que o chefe chega para os funcionários, o inimigo tá olhando para ele, e aí o chefe ensina, o pinguim-chefe fala, boys, just smile and wave. Né? Então, olha lá, queridos meninos, somente sorria e acene. Gente, é exatamente isso que eu tô fazendo. Né? Quando eu vejo que a pessoa está muito perturbada e que eu não tenho nada a ver com isso. Teve alguém que me acessou no WhatsApp, não sei como é que conseguiu o meu telefone, mas me manda, oi, eu quero que você, como amiga desta pessoa, fale que ela não pode se sentir e fazer o que ela fez. Eu falei, oi, de onde que você pegou? Como é que eu posso te ajudar? Ele falou, eu quero que você fale para esta pessoa que ela destruiu a minha vida, que ela me deixou aos prantos, sumiu da minha... Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Primeiro que eu não te conheço. Segundo que eu não tenho intimidade com esta pessoa que você está falando. Eu só a conheci algumas vezes. Quer dizer, eu não vou assumir guerras e brigas que não são minhas. E eu faço assim, olha, eu sinto muito pelo que você está vivendo, mas eu não vou poder te oferecer aquilo que você está me pedindo. Você está me pedindo para eu falar para essa pessoa, para eu ensinar alguma coisa que diz respeito a vocês dois? Eu não vou fazer isso, não. E aí, me blindei, porque eu só sorri e acenei, eu falei, não tem nada a ver com essa relação, não sei o que aconteceu entre os dois, veio do nada, e muitas vezes, eu não sei se vocês já viveram isso, mas as coisas vêm do nada, né? E vem como um bombardeio e como uma exigência que se você pegar, você perde, e aí você cobre uma pessoa e se descobre. E quando eu falo descobrir, é no sentido de que muitas vezes a gente passa frio por causa dos outros. Para os lugares que os outros nos colocam, inclusive. E aí a gente perde o nosso foco, o nosso sentido de vida. Uma outra frase que eu quero trazer, que é deste livro aqui, que eu acho lindo, recomendo muito, que é A Bailarina de Auschwitz, tá? Esta autora, Edith Eger, tá? Ela foi sobrevivente de Auschwitz, né? E aí, então, ela traz aqui, olha, uma frase que eu quero trazer para você. Talvez cada vida seja um estudo sobre as coisas que não temos, mas que gostaríamos de ter, e das coisas que temos,
mas que gostaríamos de não ter. Levei muitas décadas para descobrir que eu podia me fazer uma pergunta diferente. Não porque eu vivo, mas o que eu posso fazer com a vida que recebi. Vejam bem, eu vou repetir isso. Levei muitas décadas para descobrir que eu podia me fazer uma pergunta diferente. Não porque eu vivo, mas o que eu posso fazer com a vida que recebi. Então a Soraya, querida, amada, né, tá aqui falando assim que às vezes a gente passa muito frio porque a gente tira a nossa coberta por situações que são ataques que a gente fala, mas não tem nada a ver com isso, né? Então, Milene, quando você comprou esse livro, né, e ele vale muito a pena, a Gabi fez a gentileza de colocar aqui, né, minha Gabi, minha filha espiritual tá aqui comigo, né, e é isso, assim, a gente precisa estar cercada com situações que a gente possa falar, eu vou fazer alguma coisa com a vida, não que a que eu não tenho, mas eu vou fazer alguma coisa com a vida que eu tenho e que eu recebi. E se a gente tem essa oportunidade de estar vivo ou viva, gente, isso não tem preço. Esse é o próprio processo de mudança. Então, se você também, assim como eu, não tem mais tempo para gabolizes, não tem tempo porque a tua alma tem pressa para poder viver de um jeito que você possa se conectar e de um jeito ético. Um dia eu ouvi Mário Sérgio Cortella trazendo que o conceito de ética para ele é uma integração entre dever, poder e querer. Gente, eu achei lindo isso. Porque o que é uma ética? Ética é um conjunto de valores e crenças, né? E se a gente tem os nossos valores e as nossas crenças, faça valer todas as crenças e todas as convicções, sem se sentir pressionado e tentar mostrar que você tem razão. Olha só, quando eu falo isso, a intenção que eu tenho é que muitas vezes a gente se machuca porque a gente quer que o outro pense como a gente pensa. A gente quer que o outro haja da maneira como a gente age. Que a gente seja ético e que a gente cuide das pessoas da maneira como a gente cuida. Isso não vai acontecer e eu preciso falar isso para vocês, né? Eu falo isso para mim constantemente. Karina, realiza, atualiza, porque essa pessoa não vai agir como você gostaria que ela agisse. Isso quer dizer que eu não preciso ficar perdendo meu tempo para tentar convencer o outro da minha ética existencial, da minha capacidade que eu tenho de falar, bom, eu acredito nisso, isso é um valor para mim, isso é uma ideia que eu concebi que vai me fazer bem, porque se eu for contra as minhas próprias ideias, né, as pessoas certamente vão perceber, né, porque eu me torno uma pessoa incongruente. Agora, quando eu falo, né, que sim, eu tenho sofrimento, sim, eu também tenho dificuldades para me modificar, sim, muitas vezes eu duvido se eu vou conseguir atingir aquilo que eu gostaria, né? Eu acho que eu estou dando para você, né, uma possibilidade para você também, né, ser generoso com você, generosa. E você assumir um protagonismo de compaixão, né? De piedade com você, mas não é você se colocar somente como vítima, mas você se autorizar, né, nessa possibilidade de você falar, isso é meu. Se eu estou incomodada, se eu estou estressado, se eu estou preocupada, né, ou se isso não bateu bem, não cheira bem, então assim, isso diz respeito a mim. Então, eu vou precisar criar forças e criar estratégias para que eu possa sair de um jeito elegante. E quando eu falo de um jeito elegante, né, isso é desenvolvimento na maneira como você vai falando não. E aí, então, a gente tá na ideia de quantos nãos você falou
e que você foi obrigado e se obrigou a falar sim. Ixi, deve ter um monte, não é, minha gente? Não é? E aí, então, você pode pensar que se custa a tua paz, isso é uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu achei linda também, que se custa a tua paz, sai muito caro. Então, quando você fala assim, olha, eu não quero mais ficar brigando por rótulos, né? Essa coisa da vaidade é uma coisa que realmente eu tenho trazido muita clareza para mim, que eu falo assim, é isso que eu quero brigar, né? Aí eu falo para mim, não é. Então, eu não vou ficar gastando meu tempo, eu não vou ficar perdendo meu tempo e minha vida, né? Porque, afinal, eu descobri que eu tenho uma doença autoimune e não adiantava ninguém falar pra mim, ai, Karina, você precisa ser relaxada ou ficar um pouco mais relaxada. Aí era a coisa mais horrorosa que eu ouvia. Então eu recebo a ideia de que para adoecimentos autoimunes, o que eu vou precisar aprender? A fazer gerenciamento de crises existenciais. E crises existenciais equivalem a estresse. Quem de nós não fica estressado na vida? Todos nós, não é verdade? Não adianta a gente falar, não quero, né, ficar estressado. Então vou virar zen. Não, por mais que eu tenha, né, uma influência nipônica, assim, sempre fui muito agitada, como eu falei para vocês. Então, não adianta eu ser quem eu não sou. Mas o que eu preciso ser e você precisa ser é você. Agora, como é que a gente é a gente? Aí eu me faço valer da teoria paradoxal da mudança, que eu sempre falo desta teoria do Beiser, que fala que mudar significa você ser exatamente quem você é. Quando a gente tenta entrar na forma, a gente perde a nossa forma. Quando a gente quer agradar o outro e sem se agradar, a gente perde a nossa capacidade, inclusive de espontaneidade, e da gente poder mesclar e integrar o que a gente deve, o que a gente pode e o que a gente quer. E a gente perde a oportunidade, inclusive, de buscar estratégias para você sair de uma forma elegante. E o que significa sair de uma forma elegante? Se não faz sentido, se você fala, nossa, oi, você tá falando isso pra mim? De mim? Aí você só sorria e acene. Vocês entendem? Porque, minha gente, a gente tem que ter elegância, porque você vai sair brigando com todo mundo e vai ficar mais estressado? Não é? Então, a gente precisa criar esta blindagem, e esta blindagem faz com que você se reconecte com a sua ética existencial. Quando você fala, não mais, você me machucou sim, ou comunicação não violenta. Eu me sinto machucada todas as vezes que você faz isso comigo. Se essa pessoa que você está contando, tá, não respeita isso e continua fazendo isso, se chama erro. Erro acontece todas as vezes que a gente tem uma consciência, uma ampliação de awareness de que a gente se machuca e a gente está machucando o outro. Se de repente eu tô dançando lá com alguém, né? E esse alguém fica pisando no meu pé, primeiro eu tenho que contar, certo? Porque não adianta falar, nossa, essa pessoa tinha que adivinhar que ela tá pisando no meu pé. Não, ninguém vai fazer isso por você. Então para de lidar com essa utopia e distopia, né? Que você fica na fantasia que o outro vai sacar, né, a tua dor. Não vai fazer. E aí, então, se você olha para sua dor, se você começa a criar estruturas, né, para que você possa falar, aqui não mais, né? E aí você vai lindamente dando tchau e se afastando. Você tem essa escolha. Você tem esse direito. Quem falou que as relações tóxicas são relações que você precisa ficar em morada, né? Quem falou que você é obrigado a suportar tudo? Por quê? Se você suporta tudo, e tudo é muita coisa, como diz meu amigo Cláudio Manhães, então, quando a gente fica aceitando tudo,
a gente deixa ir a nossa ética, aquilo que realmente faz sentido pra gente. A gente deixa de aproveitar a vida que nós recebemos. Ai, a gente recebe vida, gente. Deixa a vida entrar, porque se ela entrou, é sinal que você merece. Então, qual é a teoria, Kátia? Teoria paradoxal da mudança de um moço chamado Beisser. A gente escreve Beisser, B-E-I-S-S-E-R. Que ele fala, né, que teoria paradoxal da mudança significa que mudar significa você se aproximar de quem você é. Sabe aquela coisa que você fala assim, ai, eu estou muito mais parecida comigo do que com os outros? Ai, gente, você tá mudado, não é? E aí, Leonia, assim, é verdade, tem crises que não tem como a gente não sofrer. Né? A aluna coloca, só mudamos quando aceitamos quem somos. Isso é muito verdade. Né? Porque, olha, gente, se a gente muda para buscar o reconhecimento de fora, e sem você se ver, fica uma mudança inócua, fica uma mudança vazia, concorda? Agora, quando a gente tem propriedade disso, a gente começa a assumir esse tal de protagonismo. Eu já contei em alguns lugares, né, que quando eu estava com a inflamação cerebral, o meu marido, preocupado, né, porque eu tremia muito, eu não tinha forças para levantar um copo, isso aqui para mim é uma grande mudança, um grande milagre, porque eu atualizo e hoje eu falo, eu tenho condições e tenho forças para levantar um copo e comer com as minhas próprias mãos, sem tremer tanto, enfim. Quando eu tava na inflamação, eu falei assim, eu esqueci a ordem alfabética, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou organizar todos os meus livros, né, em ordem alfabética diariamente, para eu tentar fazer esse exercício, e até hoje eu faço isso, gente, porque eu preciso, né, me reconectar com a ordem alfabética e com as coisas, né, porque assim, é a sensação de impotência pura, mas eu entrei como protagonista nesse processo de mudança, enfim. Meu marido chega pra mim e fala assim, porque eu tremia, e ele falou, para! Segurou no meu braço e falou pra mim assim, para, você não sabe se cuidar. Ah, mexeu com a minha ética, né? Com aquilo que eu sabia, com os meus valores, com as minhas crenças. Eu falei pra ele, brava, tira a sua mão do meu braço. Tudo o que eu sei é o aspecto do cuidado. Porque eu aprendi as duras penas, graças ao meu processo de extrair flor de pedra, a oferecer aquilo que eu nunca tive. Eu nunca tive acolhimento e cuidado. E você, que é meu marido, você não tem o direito de falar isso. Pare de me fazer me sentir a própria otária. Eu quero me sentir a proprietária da minha vida. Obviamente, ele tirou a mão e a gente tá bem até agora, tá, gente? A gente tá casado, tá tudo bem, mas né, naquele momento foi preciso eu realmente me respeitar e me fazer respeitar. Essa é a blindagem que eu falo para vocês. Muitas vezes a gente precisa se tornar proprietária para a gente não se sentir a própria otária. Então, se sentir próprio otário significa você se deixar ir naquilo que você acredita que é importante para você. Ser proprietário ou proprietária da sua vida significa você falar, aqui não mais. Elegantemente, você não precisa brigar com as pessoas, mas você pode sim se afastar. E você vai fazendo assim, ó, tchau, tchau, tchau. Ah lá, Rosélia, papel de coadjuvante, quero não. Eu também não quero mais. Em alguns momentos você também pode ficar, mas os momentos que você também não precisa ficar se ocupando com o problema dos outros. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com o problema dos outros, pra gente não olhar para as nossas feridas. E aí eu acho que isso é um problema,
né? Porque o problema é nosso. Então, cada um com seus problemas. Eu tenho uma frase que eu falo, a cada um seu fardo e seu privilégio. Não é ser egoísta. É você poder se apropriar. Olha lá, ó, né? O Ressignificando Histórias trouxe apropriar-se de quem é. É um encontro consigo mesmo. Então, vejam bem, né? Acho sim que existencialmente, se a gente for falar, a gente nasce sem pedir, sem a consciência, né, de que a gente está nascendo e que, né, são as facticidades da existência que é o nascer e morrer, sim. Né? Agora, a gente tem consciência da maneira como a gente vai caminhar na vida. E a minha provocação aqui agora é falar para você como é que você pode caminhar. Fica buscando novos caminhos? Não, gente. Busca um novo jeito de caminhar. Limpa as coisas. Se você não sabe o que fazer por enquanto no teu processo de mudança, vamos começar com a limpeza agora, né? Tem tanta tranqueira que a gente junta que a gente não está usando mais. Tantas coisas e tanto... Olha, eu fui fazer a limpeza esses dias no meu consultório, né, de cadernos, porque eu gosto muito de escrever, então eu escrevo. Em supervisão eu escrevi os atendimentos clínicos, nos meus atendimentos também escrevia tudo. Pilhas e pilhas de pessoas que nem estão mais comigo, né? Por exemplo, supervisionando os que não estão mais comigo, que eu tenho registros das histórias dos clientes deles. Então, cá entre nós, minha gente, para que você vai ficar com alguma coisa que já não te pertence mais por isso? Para o processo de mudança, você precisa se atualizar. Para o processo de mudança, você precisa se reconectar com aquilo que é significativo. Né? Vocês estão falando se a live vai ficar salva? Eu espero que sim, mas eu também asseguro que eu não vou dar uma certeza absoluta, porque vai tudo depender da minha habilidade, e aí se ficar salvo, eu mudei. Aí vocês vão falar, a Karina tá ficando melhorzinha. Se não ficar salvo, gente, a gente aproveita o que a gente já viveu. Sabe por quê? A gente tem uma tendência de querer assegurar as coisas para dar uma certa sensação, lógico, concreta, de que a gente pode assegurar, que a coisa é nossa, que vai estar lá preservado. Como eu sou uma pessoa que lido com o processo de morte, de luto, né? Muitas vezes a gente não tem assegurado a pessoa que partiu, claro, né? E aí como é que a gente faz para a gente se fazer um pouco mais seguro, né? Um pouco mais em casa, deixando que a vida possa se manifestar tal como ela vai se apresentar. E aí eu acredito que isso é um sinal de amadurecimento. Não estou falando que eu sou super amadurecida, mas eu estou falando para que você possa, inclusive, entender que quando a vida não for do jeito que você quer, né, a gente pode sim entender que as coisas não acontecem por acaso. E se não acontecem por acaso, está tudo bem no reino do perdido, né? Porque o que a gente pode realmente viver, essa capacidade da gente absorver e brindar com a vida a nossa condição, né, da gente existir. É a aceitação, aceitar a ação que a vida nos oferece? Sim. Muitas vezes a gente não concorda com as situações, mas você também não precisa, né, concordar com as situações. Porque a concordância é muito aqui, ó. Agora, quando a gente aceita a ação que a vida oferece pra gente, a gente pode falar, tá tudo bem. Apesar de realmente eu estar triste, com raiva, com uma sensação de que eu não vou dar conta, apesar do medo que eu estou, apesar da sensação de insegurança e de incerteza, eu vou dar conta. E se eu não der conta só por hoje, eu vou buscar maneiras de criar estratégias para eu ficar bem. Então, na verdade, o ficar bem é uma perspectiva que você se oferece para ir caminhando bem no gerúndio, né? Na capacidade de você ter maturidade o suficiente para aceitar, sim, que as situações elas vão acontecendo, né? Mas que não está no nosso controle. O que está no nosso controle
né? É a maneira como a gente vai receber a vida que habita em nós. Então, se você se der a autorização de receber a vida que habita em você, se você realmente honrar as tuas convicções, né, os teus valores e falar, eu não quero mais ser a própria otária, eu quero ser, né, o proprietário da minha vida, a proprietária da minha vida. Eu quero viver enquanto há vida dentro de mim. Eu quero ter a capacidade, e eu fico bastante emocionada e te convido a ter a capacidade de você viver um pouquinho da tua existência. Cada um de nós tem uma missão. E quando eu me emociono assim é porque transborda a vida dentro de mim, que eu peço para que você se permita transbordar a vida que habita em você. Para que você só se faça o bem, e se de repente o bem não aparecer para você, para que você consiga ter paciência o suficiente para que esse bem apareça. Que é bem maior que eu tenho hoje de estar com vocês, de ser aguardada, né, por muitos de vocês, para eu conversar sobre as minhas ideias, sobre o meu compartilhar, sobre o meu coração. Oh, minha gente, isso realmente é o que a gente precisa. Se conectar nas nossas emoções, porque esse é o nosso legado. As coisas que a gente vai deixar são exatamente, né, essas conexões. E se você acredita, como eu, sobre a importância dessas conexões, né, eu peço para que você possa fazer a primeira conexão com você. Sabe assim, ficar amiguinho de você, sabe? Tão juntinho de você. E muitas vezes eu converso comigo. Eu preciso estar tão conectada comigo a ponto de eu não me desgrudar mais de mim, de eu não permitir para que ninguém mais me machuque. E se machucar, eu vou encontrar forças o suficiente para falar, aqui não mais. E eu vou acenar e vou sorrir e vou falar tchau, tchau, entendeu? Porque eu não quero mais você. Não é você que não me quer. Eu não quero mais essa situação. E que você possa realmente falar isso para as coisas que te fazem mal. Queridos, olha, é assim, como o tempo passa rápido. Como é tão bom ver, né? Eu vejo os coraçõezinhos, as falas de vocês. Eu vou fazer de tudo para que essa live fique gravada, mas o que depende de mim, né? A gente pode fazer isso, né? E se não ficar, já fica nosso registro deste momento. Porque é isso que importa, né? O registro de momentos que a gente se sente bem. O registro de momentos que a gente fala, eu tô vivo. E é isso que importa. Então, meus queridos, eu quero que vocês se sintam vivos, que vocês habitem na própria morada. A gente ainda vai ter uma série de lives que faz parte do programa de gerenciamento de crises existenciais no dia 10, 11 e 12. São 3 lives agora consecutivas, né? São 3 lives que a gente vai ter, né? A possibilidade de conversar mais sobre o programa de gerenciamento de crises existenciais que eu gravei, né? E que é um curso, né? É um programa, porque o que é um programa? Um conjunto de ações, né? Um conjunto de ações que vão fazer com que a gente realmente possa receber o convite de ampliar o nosso processo de mudança. Então, meus queridos, emocionada que também eu tô, agradecida, viva com energia, esperando que vocês se reconectem, né, com o teu próprio processo de mudança, para que um dia você fale, eu sou, antes eu era. Para que você possa falar, eu sou, com muito respeito e orgulho. Eu sou com a possibilidade de eu me reverenciar e eu honrar a minha existência. Teremos sim podcast, estou trabalhando para isso, para que a 4ª temporada chegue.
tá? Mas tudo muito agora de um jeito mais lento. Eu tô aproveitando a ideia para que pressa, ó meu rei, entendeu? Tá? Tudo no meu compasso, não lentamente, mas assim de um jeito mais respeitoso em relação ao meu tempo e minha existência. E aí então, se essa live, se eu conseguir gravar, mas eu vou, né? Fizer sentido, eu vou pedir para vocês compartilharem, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Um bom restinho de sexta-feira, de dia, né? De dias, que os seus dias se tornem cada vez mais fortes. Gabi, qual que é o nome do meu podcast? Né? Colocou aqui. E aí eu vou encerrar essa live falando o nome do meu podcast. Se tem vida, tem jeito. Então, se tem vida, tem jeito, meus queridos. Um beijo enorme para todos vocês. Tchau.